tá eu analisando, tá o Stu Berger do Fundo Verde analisando, tá o Warren Buffett analisando. Isso não é um cenário hipotético. O Warren Buffett ele tá investindo no Brasil através da Berkshire Hathaway. Ele entrou no IPO do Nubank, comprou ações da Stone. Então, cara, você tá aqui num oceano que tem um tubarão ali, né, olhando a mesma mercadoria que você. Você tem que ter, para ganhar dinheiro, você tem que ter retornos acima da média. Para ter retornos acima da média, você tem que ter uma capacidade analítica acima da média. Seja bem-vindo a mais um Trading Talk. Hoje a gente sempre fala sobre trading, fala sobre investimentos e hoje a gente trouxe um convidado muito mais que especial aqui. Acho que a gente está num cenário econômico muito conturbado, muita coisa vem aí pela frente até o final do ano e a gente convidou, ele aceitou o convite, então a gente está muito, muito feliz por esse convidado. Mas antes de falar do convidado, eu queria que o Felipe falasse sobre o nosso patrocinador. Que mantém a luz acesa, que né, mantém as nossas luzes acesas e as contas pagas. Hoje, nosso patrocinador, assim como todas as outras semanas, Ativa Investimentos. Para você que ainda não tem conta em uma corretora de valores imobiliários, tem um QR Code aqui em cima em algum lugar para você, ou então um link aqui embaixo para você abrir sua conta. O nosso público é muito mais focado em trade, mas hoje a gente vai falar sobre outros investimentos, outras filosofias, né? Se você é trader e ainda não opera por nenhum lugar, aqui a gente tem corretagem zero ativando o RLP, plataforma profissional grátis, operando pelo menos um mini contrato por mês, atendimento humanizado sem fila. Uma coisa que é legal, que não é porque o cara é trader que ele não tem que ter o investimento dele a longo prazo. Concordo plenamente, cara, tem que tomar conta do patrimônio dele, né? Não ser um degenerado, você que está nos assistindo aqui, obviamente não coloque todo o seu patrimônio para risco aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Tiagão? Beleza, prazer enorme estar aqui com Thiago. vocês. Eu acho que é o primeiro desse podcast de trading que eu participo. Ixi, não vai falar mal dos traders não, Não, muito pelo contrário, a gente tá aqui justamente para falar sobre isso. Acho que essa galera que ouve a gente precisa ter aí um choque de realidade mesmo, né? E você, eu acho que talvez seja a pessoa mais indicada para fazê-lo. Thiago, falando isso, aproveitando o patrocinador que a gente falou, a gente, na Ativa Investimentos existe um fundo que está à disposição, que é um fundo da FIA, né? Da Suno FIA. É um fundo de ações da Suno. Esse fundo, ele, falando por trade, ele é adequado para qual tipo de investidor? Eu acredito que ele é adequado para vários tipos de investidores, mas principalmente aquele investidor que não tem tempo, não tem, às vezes, até capacidade de fazer as suas análises para fazer o investimento de ação de longo prazo, né? É um fundo de ações, quando as ações sobem ele tende a subir, quando as ações caem ele tende a cair também, então tem o risco de ações, né, que todo mundo aqui sabe que ele existe. Mas, basicamente, você está investindo nas ideias que nós consideramos as melhores, das que a Suno consegue gerar no seu departamento de análise, isso tudo dentro de um fundo. Então, eu acho que ele é um fundo ideal para aquele investidor que não faz a sua análise sozinho e que queira terceirizar com uma equipe profissional dedicada, né? Eu acredito que isso é um serviço como outro qualquer. Você pode ir numa churrascaria ou fazer o seu churrasco. Eu não sei fazer churrasco, eu vou na churrascaria. Eu acho que é a mesma coisa com ações, investimentos em geral, né? Você ter um profissional que é especialista pode fazer uma diferença no seu desempenho. E para quem já acompanha o research da Suno e, cara, queria ter exposição, né, a carteira, as carteiras que vocês recomendam, ou, enfim, as recomendações que vocês dão, é exatamente uma oportunidade de eles terem a mesma exposição, porque, pelo que você estava falando pra gente, aqui o Piquim é feito sobre as recomendações do research, né? Assim, basicamente são as ideias da research empacotadas através de um produto. Eu usei a analogia do churrasco, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Tem investidor que gosta de fazer a sua própria análise, fuçar indicador, entra nas notas explicativas, participa do conference call da empresa, visita loja da empresa antes de comprar. Não tem nada errado com isso, aliás, eu gosto e faço isso, mas nem todo mundo é um apaixonado por isso, né? Por ações. Para muitas pessoas, analisar uma empresa, ver um balanço é difícil, a pessoa não tem sequer a formação para entender a diferença de ativo e passivo no balanço. Como é que ela vai fazer uma análise se ela não tem essa capacidade, né? Ela vai ter dificuldade. Tem que lembrar que ela está, de certa forma, competindo com pessoas que fazem essa análise. Quem faz uma análise melhor tende a ter resultados melhores. Então, para quem não gosta, não se interessa por análise, qual a alternativa? Ou ficar fora do mercado, ou investe com um profissional,
né? Então, o Sunofia, ele é para esse tipo de investidor que quer investir em ações pensando no longo prazo. Então, acho que para um trader ele é muito válido, porque assim, o trader, a gente pode até falar com o Felipe, o que ele acha sobre análise gráfica ou análise de fluxo, né? Que seria interessante ver a opinião dele. Mas o cara que analisa trader está ali fazendo a operação do dia a dia, né? Do compra e vende do dia a dia, e às vezes ele não tem experiência para fazer uma análise de longo prazo para a posição dele. Então acho bem interessante. Se você quiser saber mais sobre o fundo e quiser aplicar, tem Nativa e tem um link aqui na descrição do vídeo que você pode cair na página, ver a performance do fundo e também aplicar. Tá performando bem, Thiago? Tá, assim, obviamente que as ações desde o começo do fundo, elas sofreram, né? A gente começou o fundo, acho que estava 130 mil pontos, a bolsa tá, sei lá, 115 hoje no momento que a gente está gravando. Então a bolsa sofreu, a gente está praticamente no 0 a 0, né? Estamos performando melhor que o Ibovespa e a gente se compara com outros fundos de ações e a gente está melhor que quase todos eles. Então eu acho que na performance relativa a gente está bem. Obviamente que a gente pegou uma janela muito desafiadora de mercado, mas dadas as circunstâncias eu acho que a gente fez um bom trabalho. Legal. Concordo, até porque a gente está falando em um cenário que o Ibov está caindo 12%, né? E se o fundo está praticamente no 0 a 0, é um puta de um resultado. Eu consigo pegar aqui os números, quer ver? A gente estava até falando antes, né? O Ibovespa, desde o começo, eu vou pegando os números aqui, mas está mais ou menos perto disso que você falou. E para quem acompanha um pouco do mercado, né, sabe que isso é você performar ali 12% acima do seu benchmark em um curto espaço de tempo, né, Tiagão? Acho que é um puta de um resultado aí. E como o Vini falou, se você gostaria de ter acesso aí às recomendações que a Suno sempre deu na sua carteira de ações, agora você tem essa possibilidade pelo Sunofia. Aqui embaixo tem um link. Para você que ainda não é cliente da Ativa, abra sua conta e acesse o link da descrição. Se você já é cliente da Ativa, é só clicar aqui que você vai ter acesso ao fundo. Bom, para começar o papo, tem muita coisa para perguntar para você aqui sobre esse cenário, mas muita gente conhece, você acho que é um dos economistas, se você me permite falar, um dos economistas mais famosos que tem no Brasil, mas também queria saber um pouco, para quem não te conhece, você começou a trabalhar no mercado faz quanto tempo? Eu sou investidor desde os 17 anos, eu comecei a investir através de um pequeno clube de ações da família. Hoje nem se fala muito clube de ações, né? Ainda vem alguns clientes procurar, mas ainda antigamente pouco, tinha né? muito mais. Acho que é pouco falado até. Mas enfim, tinha um pequeno clube de ações que eu comecei a administrar, dinheiro de família mesmo, eu me lembro, era por volta de 40 mil reais, só que isso em 2003. Era o valor de um carro popular, mais ou menos assim. Que hoje seriam uns 100 mil reais, né? Hoje é difícil ter carro abaixo de 100 mil reais. Então, é mais ou menos isso. Acho que o carro popular na época era uns 30 e eu já sei, mas eram uns 40 mil que eu administrava lá. E daí eu fui fazendo bons negócios, né? Comprando boas ações ali, sempre com uma perspectiva fundamentalista, analisando o fundamento das empresas. Obviamente que no começo eu fazia análises muito simples, mas que funcionavam. Mas você já era analista ou não? Você era curioso? Analista não. Analista é aquele que é formado e que tem certificação da PMEC. Eu era um investidor que fazia análise. Né? O analista nada mais é do que um cara que tem uma certificação. Aliás, eu nem sei se certificação avalia muito a capacidade analítica, mas eu fazia análises para consumo próprio, como milhões de investidores fazem no Brasil. O cara vai lá e entra no relações com investidores da Petrobras e começa a analisar o balanço. Ele é um analista ou não é? Tecnicamente ele não é um analista, mas ele está fazendo o trabalho de análise, né? Ele não tem a certificação, mas ele está fazendo o trabalho de análise. Era isso que eu fazia e basicamente fazendo análise muito simples, mas que funcionava. Eu tentava comprar empresas que tinham uma rentabilidade, balanço sólido e preço baixo, né? Múltiplos baixos. É basicamente isso que eu continuo fazendo até hoje. Óbvio que eu fui aprendendo muita coisa no meio do caminho. E era um período muito fértil, né? Porque lá em 2003, quando eu comecei, eu tinha 17 anos, né? Sou de 85. Lá em 2003, o Ibovespa estava mais ou menos uns 8 mil pontos. Né? Nossa. Então, 8 mil pontos. 8 mil pontos. E de 2003 a 2008 ele multiplicou por 10 vezes praticamente. Eu comecei a trabalhar no mercado em 2008. Ah, legal. Então, você pegou logo de cara a crise de 2008, né? Foi. Eu de 2013 a 2008 não tinha enfrentado nenhuma crise, era só coisa boa. Achava que o mercado só era para cima. Todo mundo achava que era gênio, né? Porque... E eu tinha uma performance acima do Ibovespa, né? Bem acima do Ibovespa, fazendo o básico, comprando boas empresas a bons preços
e deu certo. Com o dinheiro da família. Com o dinheiro da família, depois entrou os amigos e tal. Mas Como era que isso. era operar o dinheiro da família, Thiago? Assim, nunca teve muita pressão, porque era o preço de um carro popular, assim, não... Era um dinheiro distribuído entre tio, tia? Tio, tia, avó, avô, depois veio os amigos e tal. Não era nada que pesava pra ninguém. Isso tá Não, querendo não, dizer, né? não. Pelo contrário, o único cara que botou um all-in era um amigo meu do colégio, trabalha conosco hoje, que ele botou todo o dinheiro da bar mitzvah dele, né, que era pouco dinheiro pra ele, mas era todo o dinheiro dele, né? Entendi. Então, eu me lembro dessa história até hoje. Mas aí você, desculpa, Fê, aí você estava nesse projeto de assim, operando o dinheiro da família com fundo. E como é que. Um clube, né? Desculpa, o clube. E como é que você se profissionalizou nisso? Como é que foi a virada? Bom, daí eu fui fazer faculdade, né? Eu ainda comecei a investir no colégio, no último ano de colégio. E daí eu entrei na FGV, né? Fiz administração aqui em São Paulo. E daí eu acho que até nem me lembro, mas foi em 2010 que eu tirei o título de gestor para ser gestor de fundo. E também tirei o CNPI. Acho que era mais nem me lembro na época, mas acho que era mais para dizer sou analista, entendeu? Tipo, Até porque eu concordo plenamente com o que você falou. Você ter a certificação CNPI não quer dizer absolutamente nada, né? não sei Só mede a sua capacidade de fazer uma prova. Eu sou analista CNPI certificado e credenciado pela PMEC e eu tenho certeza, concordo plenamente com isso. Acho que hoje em dia tem pessoas muito mais capacitadas que não são analistas e tem analistas que são pouquíssimo capacitados. a prova da PMEC, ela avalia a sua capacidade de passar na prova da PMEC. Exato, exatamente. Mas acho que eu vi uma fala sobre um corte seu, em mídias sociais, um dia corte a gente impactado. Eu não sei se foi seu, você me corrija se eu estiver errado. Falamos sobre curso superior, que você falava sobre que o curso superior, às vezes, você tem a melhor faculdade, você tem o melhor estudo, às vezes não te capacita para ser um melhor profissional. Eu acho que isso se aplica. Não sei se fui eu que disse, não sei, não vi, mas eu concordo com isso. Eu acho que nem sempre a faculdade... Ou melhor, eu acho que hoje existem várias formas do profissional aprender, né? A internet ela é magnífica. Ela te permite aprender sobre qualquer assunto 24 horas por dia e conteúdo de graça, né? Então, eu aprendo muito com a internet, eu afirmo sem engano, aprendi mais na internet do que na faculdade. Isso talvez no passado fosse diferente, né? Antes do advento da internet. Então, eu acho que o ensino do futuro ele vai ter que se adaptar a isso. Eu acho que o Felipe também, eu tô trabalhando no mercado desde 2008. Cara, eu aprendi infinitas vezes mais aqui, trabalhando, do que qualquer faculdade, qualquer pós-graduação, qualquer mestrado possa ensinar. Acho que tem coisas que só o trabalho, acho assim, o operacional, o dia a dia ensina, né? Não tem jeito. Óbvio que tem carreiras e carreiras, né? Você quer ser um médico e tal, mas para o mercado financeiro você aprende muito mais aqui do que na faculdade, com certeza. Tiagão, e como que foi essa sua... Você falou, né, que você se certificou ali em 2010, 2011, por ali, como gestor e analista. E como que surgiu a Suno, especificamente? Né, porque provavelmente deva ser aí a sua empreitada que mais traz conhecimento aí, né? Que você ficou mais conhecido aí pela Suno, sim, né? Sim, antes da Suno, né, eu comecei com aquele clube que depois eu transformei em fundo. Trouxe outros sócios, vendi a participação dos sócios lá em 2014 para 2015. E a minha ideia era aposentadoria mesmo. Eu comprei ações e fundos imobiliários com o dinheiro que eu tinha adquirido, bônus, etc., ao longo da minha carreira, né? No fundo, pagava performance e tal. Tinha comprado ações e principalmente fundos imobiliários que me pagavam uma renda boa, né? E minha intenção era realmente se aposentar e tal, sei lá, não tinha nada, não era sabático, nada. Só que depois do terceiro mês, enche o saco, assim, não é tão... Ou melhor, corta aí, né? Não é legal falar palavras assim. Mas depois do terceiro mês, não é tão legal quanto parece as férias, né? E daí eu comecei a buscar, enfim, inspirações para unir as coisas que eu gosto, né? Principalmente essas coisas relacionadas a investimento. Sempre gostei disso desde criança e acho que vou continuar gostando pelo resto da vida. É mentalmente desafiador. Tem gente que gosta de jogar xadrez, tem gente que gosta de jogar pôquer, tem gente que gosta de montar quebra-cabeça e eu acho que a análise ela é uma espécie de montar quebra-cabeça de tomar decisões de investimento. É para comprar, para manter ou para vender essa ação, né? Temos aqui a ação da Petrobras.
Existem números, existem motivações das pessoas, dos controladores, da diretoria. Existe guerra na Ucrânia que impacta o preço do petróleo, que bate na última linha de resultados da empresa. Isso tudo tem que ser ponderado e chegar numa decisão no final. Isso tudo e muito mais, né? Comprar, manter ou vender essas ações da Petrobras. E eu gosto muito desse desafio porque é um desafio que não para nunca. Você pode fazer no final de semana, apesar do mercado não estar aberto, a análise pode ser feita 24 horas por dia. E no final é você contra a análise dos outros e ganha quem tiver a melhor análise no final, né? É cérebro contra cérebro. Eu sempre gostei disso e acho que vou continuar gostando. Só que eu acho que eu senti falta um pouco disso, apesar de fazer com os recursos próprios, eu senti um pouco de tédio até. Eu falei, poxa, deixa eu ver o que tem relacionados a investimentos em internet, né, que é uma coisa que eu acredito que pode dar escala, né? E fui ver as empresas americanas. O que tem de investimentos em internet? Descobri várias empresas americanas e que não tinha muito páreo no Brasil. E eu falei, pô, dá para replicar muitas do que essas empresas fazem lá fora aqui no Brasil. Posso dar nome, né? Morningstar é uma das empresas que sempre nos inspirou desde o começo. Acho que eles foram para um caminho, depois a gente foi por outro, né? A gente está indo para Asset, que inclusive tem o fundo aqui, é uma divisão que cresce, tem outras divisões na Suno. Eles têm uma divisão de rating, de software, não é muito a nossa pegada, mas a gente respeita muito eles e foi uma empresa que nos inspirou muito. A Morningstar, uma empresa listada nos Estados Unidos, que é uma empresa grande. Faz avaliação de fundos também, né? Então, é isso, faz rating, ficou muito conhecida por causa de avaliação de fundos. Isso, mas eles começaram com um modelo de assinatura, muito parecido com a Suno, pouca gente sabe disso. Eles começaram, se não me engano, em 85, ainda nem existia internet, e era uma assinatura que o Joe Mansueto ele vendia de análise de fundos que ele mandava por correio, né? Indicando fundos e tal. O assinante dele pagava mensalidade e recebia no correio análise. Então eles começaram com um modelo muito parecido com a gente. A gente no modelo digital, mas se a gente for realista aqui, vai ver que é o mesmo modelo, né? São que épocas diferentes. Épocas diferentes, só o canal que mudou, né? E ele analisava fundos, a gente analisava mais ações. E depois eles vieram com ações, e hoje tem uma empresa enorme, vale 10 bilhões de dólares a última vez que eu vi. Mas assim, uma empresa que a gente respeita muito, inspirou a gente e a gente começou por aí. Mas naquela época, né, foi que você está falando, que você começou a Suno, né? Hoje em dia tem algumas, mas existiam poucas casas de análise grandes. Isso era um assunto que eu ia falar. Na realidade, a maior parte das casas de análise, eu acompanhei esse nascimento da Suno do lado como cliente, mas existiam pouquíssimas casas de análise voltadas para o varejo especificamente, né? A maior parte das casas de análise eram mais voltadas para o institucional, e as poucas, pelo menos assim, a minha percepção era que as poucas casas de análise voltadas para o varejo tinham um perfil de marketing muito agressivo, muito espalhafatoso, prometendo muita coisa e tal. Vocês chegaram com um perfil mais sóbrio, né? Sem muitas promessas, mais contido e tal, mas ainda assim voltado para o varejo. Pelo menos a minha percepção. Oi? Que ano que começou a Suno? 2017. O nosso primeiro cliente foi em fevereiro de 2017, se não me engano, 4 de fevereiro de 2017. Eu tô errado sobre a minha percepção? Ou não, isso mesmo? Foi exatamente isso. Obviamente que, por incrível que pareça, a maior parte dos nossos clientes são de varejo, mas, cara, a gente tem Asset como cliente, né? Hoje, na Asset, a gente tem o maior fundo do Brasil, é nosso investidor, o maior banco de investimento do Brasil é nosso investidor, na Asset, né? Cliente no cap table da Asset, assim, se você for ver a lista, isso é público, você pode entrar no fundo, nesses fundos que eu estou falando, a maior corretora do Brasil é investidor do nosso fundo. Então, sim, nós temos uma base de varejo muito forte, mas a gente também tem instituições poderosas, né? O maior hedge fund fora dos Estados Unidos do mundo é nosso cliente. Então, a gente é muito conhecido pelo varejo, mas também temos clientes que são importantes também na elite. Mas vocês começaram a abrir nesse mercado de varejo, né? Sim, foi no varejo. Muito de varejo, até mas hoje. foi proposital esse tipo de comunicação que vocês vieram com essa linguagem diferente do que o mercado estava fazendo? Eu acho que a linguagem, ela nem tem tanto diferencial. O que tem de diferencial são os canais que a gente utilizou, né? Eu acho que a gente foi o primeiro a fazer live de investimentos no Facebook, depois no YouTube. A gente tomou riscos de comunicação que muitas vezes a Faria Lima e o Leblon não faziam,
né? Tipo, fazer live para discutir com o varejo, isso aí não dialoga muito conosco. E a gente fez isso desde o começo da Suno, acho que essa foi a nossa diferencial. Eu acho que não é uma comunicação diferente. Óbvio, a gente evita falar termos em inglês, né? Você vai ver aqui na nossa conversa, a gente falou de margem EBITDA, de EBITDA margin, de cash flow yield. Eu acho que esse tipo de coisa mais afasta do que une. Eu acho que esse é o nosso único diferencial assim, de comunicação. Não falar inglês, falar uma linguagem que qualquer brasileiro pode entender, né? E às vezes isso aí pode ser confundido como linguagem coloquial. Você estar presente no Instagram, isso te tira, vamos dizer assim, da elite do mercado financeiro. Isso a gente acho que hoje em dia nem tanto, mas na época, 2017, época foi, a gente era um zoado. Era o que você falou. Por que o pessoal tá fazendo esses vídeos aí, falando com o povo? Cara, a gente vê muita coisa. Acho que hoje isso parou. Muita gente viu que estava dando certo, tentar copiar. E, cara, não tem problema nenhum. Tenta replicar, né? Então, acho que a gente foi desbravador, fomos bandeirantes nesse aspecto, né? Alguém tem que fazer. E, pô, eu fico muito feliz porque eu acredito que não só a gente, como outras pessoas que seguiram esse caminho ajudaram a popularizar o mercado de capitais. Quando a gente começou, tinha 500 mil investidores em ações. Hoje, se não me engano, são 5 milhões, né? 4, 5 milhões. Acho que tem aquele número do Banco Inter, não sei, no Banco Inter não, do Nubank, do IPO, que dá uma bagunçada nesse número. Mas enfim, se é 4 ou é 5, não importa. Se for 4, multiplicou por 8. Se é 5, multiplicou por 10 o número de investidores em ações. O número de investidores em fundo imobiliário foi de 80 para 1 milhão e 700, multiplicou por mais de 20 vezes. E eu acho que muitos dos investidores brasileiros começaram, né, aprendendo através da internet. A internet é uma ferramenta muito poderosa. O brasileiro gasta muito tempo em internet. É o segundo país do mundo que mais gasta tempo em redes sociais. Na maioria das vezes com besteira, né? Mas tudo bem. Com besteira, mas tem coisa boa ali também no meio. Né? Eu acho que um dos motivos que o mercado cresceu muito e o número de investidores cresceu, ainda é pouco, poderia ser mais. Né? Os Estados Unidos é 50%, aqui é 2% da população que investe em ações. Mas tudo bem, acho que a gente está na direção certa. E um dos motivos é a facilidade que a internet tem da mensagem correta chegar no consumidor final. Vamos falar um pouquinho aqui, Thiago, aproveitar que você está aqui, falar um pouquinho sobre aproveitar a expertise do homem, falar sobre o mercado? Bora. Vamos. Bom, o que você está vendo aí? A gente está num ano complicado, né? Acho que tem alguns tópicos que a gente pode mencionar aqui que eu queria a sua percepção. Um é eleições, né? O outro é taxa de juros nos Estados Unidos. Tá. Inflação também tá bem em alta na discussão. Deixa o Felipe aí, escolhe um tema. Tá em alta literalmente, inflação. Tá em alta literalmente, inclusive no bolso do brasileiro real, na economia real, né? Mas Fê, pode tocar aí. Cara, o que a gente vê, né? Eu tô no mercado desde 2008, também estudando, efetivamente investindo ali desde 2010. E eu acho que esse é um cenário um pouco desafiador aí para quem começou na minha época, né, de lá para cá, pós-crise de 2008, porque talvez seja a primeira vez que esse investidor aqui que veio de lá para cá lide com um cenário de crescimento baixo e inflação alta, né? Ou até eventualmente diminuição da economia, né? E inflação alta. Possivelmente é um cenário de estagflação, se fala muito sobre isso. Você acha que existe espaço para investimento em ações especificamente? Porque a gente vê hoje muita gente falando, não, cara, agora tem que voltar para investir em renda fixa, né? O cenário de estagflação ou baixo crescimento não tem espaço para investir em ações, né? O que você fala sobre isso? Bom, eu não sou um economista, eu não faço muita previsão de dólar, câmbio, juros, PIB, etc. Bem como também não sou analista político, não sei, se você me perguntar quem vai ganhar a eleição, eu não sei. Eu imagino que tem 2 candidatos que estão liderando e deve ficar entre eles, mas para qual deles eu não sei, não sou analista político. O que eu julgo que eu consigo analisar é a parte individual das empresas, né? A gente faz análises que a gente chama de bottom-up, né? Analisar de baixo para cima. A gente busca empresas que têm algumas características, né? Como lucratividade acima do custo de capital, baixo endividamento, empresas bem tocadas, que têm um potencial de crescimento, com riscos moderados e que têm um valuation interessante. Basicamente é isso que a gente tenta encontrar e investir no Sunofia. Dito isso, se você for ver na história da humanidade,
momentos em que acontece isso que você falou, de juros maior, inflação, etc., geralmente as ações ficaram baratas e foi um terreno muito fértil para o investimento em ações. Quem comprou ações na década de 70 nos Estados Unidos e segurou, se deu bem. Né? Quem comprou ações no passado no Brasil, no começo da década de 90, se deu bem também. Então, acho que existem bons negócios em quase toda a economia. A humanidade ela tende a andar para frente, né? Os ganhos de eficiência na economia eles acontecem. Talvez no Brasil até um pouquinho mais devagar, um pouco mais lento, mas acontecem. E pô, se a economia cresce ao longo do tempo e você pode ser um investidor de longo prazo, eu acho que esses ruídos que acontecem na economia, eles muitas vezes abrem oportunidades em ativos específicos para quem pode investir em ações pensando em 3, 4, 5, 10 anos ou mais. E aí a gente tem aquele cenário que você falou, que eventualmente, para a pessoa que não tem tempo ou não tem conhecimento, é muito mais interessante delegar a escolha de boas ações, até para eventualmente se valer de um cenário como esse, né? Em que a gente tem aí ações com preço descontado, né? Sim, a questão de delegar que você trouxe, eu acho que essa é uma decisão como todas na vida. Você pode delegar ou você pode não delegar. E se você não delegar, ou você estuda, e tem que estudar mais do que quem está estudando isso muito, né? Porque tá aqui esse ativo, tá eu analisando, tá o Stuberger do Fundo Verde analisando, tá o Warren Buffett analisando. Isso não é um cenário hipotético. O Warren Buffett ele está investindo no Brasil através da Berkshire Hathaway. Ele entrou no IPO do Nubank, comprou ações da Stone. Então, cara, você tá aqui num oceano que tem um tubarão ali, né, olhando a mesma mercadoria que você. Você tem que ter, para ganhar dinheiro, você tem que ter retornos acima da média. Para ter retornos acima da média, você tem que ter uma capacidade analítica acima da média. A minha pergunta é, você tem uma capacidade mais forte de análise, não você, mas o investidor, do que esses caras aqui? Talvez tenha, né? Mas talvez não tenha. Então é muito importante que o investidor faça essa autocrítica e se ele não tem essa capacidade analítica, ele deveria investir com um profissional. Eu acho que isso é um problema do brasileiro, né? De achar, supervalorizar a sua... Mundial. Uma vez na Suécia tem uma pesquisa aí que perguntaram para os motoristas, você acha que você dirige abaixo ou acima da média? E 85% falaram que dirigem acima da média. Matematicamente possível ter 85% acima da média? Sim, se tiver 90% com nota 10 e 10% com nota 0, você vai ter 90% acima da média. Mas numa distribuição normal, isso não seria possível. Então as pessoas elas tendem a supervalorizar a sua capacidade, isso para quase tudo na vida. Mas, Thiago, você falou assim, eu não sou analista político, eu não sei quem vai ganhar a eleição ou não vai ganhar a eleição, mas você como um analista do mercado de ações, você tem que se precaver de um futuro eleição de um candidato ou de outro que estão na líderes das pesquisas que vão acontecer. Eleição acontece de 4 em 4 anos, né? Isso daí a gente sabe. E você tem uma teoria de investimento que é a longo prazo, né? Como é que você se prepara para possível Ótima pergunta. Eu acho que assim, a empresa ela tem que estar preparada para o pior e torcer para o melhor. O que eu quero dizer com isso? Uma forma de você se preparar. Pegue empresas que têm um histórico de lucratividade, né? O que quebra uma empresa? É prejuízos e fluxo de caixa negativo durante muito tempo. Se você compra empresas que têm um modelo de negócio resiliente, é uma ajuda. Empresas que têm um balanço sólido, né? Empresas que têm uma recorrência de receita, empresas que estão baratas, até margem de segurança, né? Por incrível que pareça, uma das ações que mais sobe no ano é a Petrobras, né? Que é uma estatal. Então, por que isso está acontecendo? A empresa está com um balanço mega sólido, está gerando muito caixa, né? Então, se você compra empresas que tenham essas características que eu falei anteriormente, eu acho que elas tendem a sobreviver, né? Os governos passam, as empresas mesmo uma ficam. Turbulência temporária, né? Tipo, quanto tempo dura um governo, um mau governo? Talvez 4 anos, 5 anos, 10 anos. Mas eles passam, né? E as empresas ficam, estão aí, né? Então, eu acredito que se você compra boas empresas com balanço sólido, com modelos de negócios resilientes, independente de quem vir, ao longo do tempo, talvez não naquele mandato,
tende-se a criar. Mas Petrobras é um caso interessante, né? A gente tem o caso da Petrobras, que o mercado tende a gostar de governos que coloquem menos a mão na empresa. Então, o papel tende a subir. Isso pode causar uma mudança na política de preços, que hoje em dia a gente já viu no passado, que impacta no balanço da empresa. Então, isso pode acontecer. E a galera pode dar uma evitada nesse papel. Sim, por isso é importante estudar. Né? A Petrobras, já entrando no caso específico de Petrobras, que é um caso que a gente investiu e está investido faz algum tempo, a gente acredita que tem mudanças de governança que são mais difíceis de permitir que aconteça o que acontece no passado hoje. Né? Lei das estatais, mudanças no estatuto da companhia, acordo com a justiça americana. Tem que pagar a conta. Tem coisas que se tiver corrupção na Petrobras, o cara vai ter que responder na justiça americana. Né? Teve um acordo com a justiça americana que teve que pagar milhões e tem algumas coisas que foram assinadas. Quem que aprovou esse investimento aqui que teve corrupção? Opa, vamos explicar lá para a justiça americana e daí a justiça americana não é... Um determinado governo ele manda no país dele. Ele não manda nos Estados Unidos, muito menos na justiça americana, que tem um certo Chinese Wall, né, entre a política e o judiciário. Então, eu acho que as empresas estatais estão muito blindadas. Independente... Não foi... Olha que teve uma série de tentativas de influência na Petrobras ao longo dos últimos 2 anos. E se teve uma empresa que teve a sua governança testada, foi a Petrobras. E tá aí. Né, gerando um lucro maior que o do Facebook no último trimestre. Uma das empresas mais lucrativas do planeta foi a Petrobras e ela está compartilhando esse lucro com os brasileiros. Né? Ela está pagando dividendos recordes, né? E se você for fazer uma conta ali, os benefícios que a população brasileira, sobretudo os mais carentes que estão recebendo o auxílio, é quase o valor dos dividendos das estatais. Então, quem mais se beneficia de uma empresa bem administradas são as populações carentes do Brasil. Cara, eu te acompanho na física há bastante tempo já e até falando sobre esse exemplo de Petrobras, especificamente sobre as estatais, foi uma mudança de percepção sua, inclusive, não foi? Foi. Esses últimos... Na Porque verdade, eu te acompanho, você sempre falou, cara... estatal difícil... só de graça. Eu falava, estatal só de Exato. graça. Só que agora tá de graça. Isso. E a governança melhorou muito. Né? Eu fui um cara que me joguei mais cedo nessa tendência. E se a gente for ver, as ações brasileiras de empresas estatais talvez sejam o melhor investimento do mundo esse ano. Mas tem alguma outra estatal que você destaca? A Petrobras, o Banco do Brasil e a Eletrobras, que deixou de ser uma estatal. Né? Tá também próxima da máxima. Melhorou muito a sua governança também e acho que agora melhorou ainda mais, agora que vai ser uma empresa que deixa de ser uma estatal, né? Apesar do governo ser o maior acionista ainda, ele vai votar até o limite de 10% das suas ações. Não adianta ele ter 40%, ele vota só até o limite de 10%. Foi essa a governança estabelecida, que eu acho que o que garante que o maior beneficiário, se a Eletrobras dá certo, vai ser justamente o brasileiro com mais dividendos. E tem outras estatais que eu acho que estão melhorando muito também, mas daí são estatais, vamos dizer assim, estaduais, né? Porque as grandes federais listadas é Banco do Brasil, Petrobras e agora a Eletrobras não é mais, né? Você tem a Copel, que eu acho que é uma empresa muito bem administrada, né? Eu brinco que é uma empresa pública com uma gestão privada. Você tem a CEMIG, que está melhorando bastante. Você tem alguns bancos estatais ali que são menores, mas que são bons, não são perfeitos, mas são bons. Então, acho que a governança das empresas estatais brasileiras melhorou muito nos últimos 5 anos e eu acho que muito disso foi por mudanças regulatórias, não foi por, vamos dizer assim, boa vontade das gestões, né, ou dos governos estaduais e até federais, foi porque realmente tem coisas a serem seguidas. Né? Tanto é que já é o segundo presidente e que passa pela gestão da Petrobras, né? Desde essas mudanças, teve o Temer, teve o Bolsonaro. Muitos deles, inclusive o Temer, inclusive o Bolsonaro, tentaram pressionar por mudanças e tiveram os seus esforços diminutos. Né? O Temer tentou fazer políticas públicas de subsídio do diesel na greve dos caminhoneiros e mais recentemente também teve uma série de pressões para baixar a Bolsonaro gasolina. tá... E tentou. Enfim,
tá aí. A governança foi testada e é que nem jogar uma bolinha de ping-pong na parede. Bateu, voltou. Não adiantou muita coisa. Mudar um pouquinho, tem uma pergunta também que eu tenho, o pessoal tem falado bastante na parte de ações, que é sobre bancos, né? A gente vem aí numa alta de juros, né? O que teoricamente acaba proporcionando para os bancos aumento nas linhas de crédito, né? E eles acabam... Os lucros dos bancos vieram com bons resultados, né? Até onde Principalmente o Banco do Brasil. Principalmente me surpreendeu. E a gente vai provavelmente... Aí é uma questão econômica, né? A gente tem uma tendência de alta de inflação e, consequentemente, uma alta de juros. Como é que você está vendo esse cenário para bancos? Eu vou fazer essa pergunta. E depois para bancos, que o Nubank deu um lucro, né? Saiu o resultado ontem. Se eu não me engano, foi 17 milhões, né? Ai, putz, eu não vi. Acho que foi 17 milhões, coisa. Mas também é o que está se destacando. Como é que você está vendo o cenário dos bancos, Thiago? Cara, os bancos brasileiros, eles estão mega capitalizados na hora que você vê Basileia, etc. A inadimplência está super saudável. Tem crescido a carteira de crédito, coisa que fazia tempo que não cresciam, né? Alguns mais, outros menos. O Banco do Brasil crescendo um pouco mais, até por conta do peso em agro, né? Mas a carteira dos outros bancos está crescendo também. Eu gosto muito de bancos, eu gosto de Itaú, gosto de Banco do Brasil. Daí, falando com alguns players menores, gosto de BR Partners. Eu gosto de praticamente todos os bancos do Brasil. Os bancos no Brasil, eles são bem lucrativos, são capitalizados, sabem fazer análise de crédito, não tomam muito risco. Os grandes bancos que sobraram no Brasil, vou ter lucro recorde esse ano, passaram pela pandemia com certa tranquilidade, reduziram o dividendo, mas passaram com tranquilidade. Então eu gosto muito de bancos, eles têm hoje um múltiplo abaixo da média histórica. Eu acredito que quem comprar ações de bancos, como um todo, vai fazer um bom negócio ao longo do tempo. E Nubank? Eu fiz essa análise no IPO, né? Olha só que curioso, né? É aquela história que eu falei, tem aqui aquele ativo, tá o Nubank. Tô eu analisando, tá todo mundo analisando, inclusive Warren Buffett. Eu, naquele momento, tive uma opinião divergente dele, né? E respeito, obviamente, é um ídolo, mas não é porque ele tem uma opinião que eu tenho que ter a mesma opinião. A gente optou por não comprar. Por quê? E minha opinião não mudou. Primeiro, o valuation, eu achava bem elevado, né? Pagar um valuation para um banco que não tem uma carteira de crédito tão grande, não tem um balanço tão grande, sendo que, se você não tem crédito, uma hora você vai ter dificuldade de crescer, porque vai ter uma parte dos seus clientes que vão demandar crédito. Então ele tinha um teto baixo de crescimento, né? Clientes que não demandam crédito. Essa era a nossa análise. Porque ele não tem balanço para atrair cliente de crédito, né? Uma empresa vai no Nubank, quero antecipar aqui a Vale, quero emitir 1 bilhão aí, vocês me dão de uma linha de crédito de 1 bilhão, você tem? Não tem. Não dá para fazer isso, né? Ele não tem balanço para isso. Então, eu achava que ele ia ter um teto de clientes, aquele cliente que ainda não tem crédito, mas em algum momento eu acho que boa parte dos clientes vão necessitar de crédito dessa própria base. O cara vai querer ter um crédito imobiliário, um crédito de carro, né? As populações mais jovens, às vezes o cara não tem demanda de crédito, mas quando o cara começa a crescer, começa a ter mais demanda de crédito. Então, eu achava que ele ia ter essa limitação de crescimento. O valuation extremamente elevado, pagar um múltiplo não, nem entrei em múltiplo, o valuation em si mais alto que o Itaú, né? É ridículo. Eu achava um pouco ambicioso demais, assim, era precificando tudo dando certo, né? E para terminar, isso é uma coisa que só a gente falou, e a gente já passou por isso no nosso negócio em algum momento. Quando você atrai o cliente com uma promessa de preço muito baixa, né? Cartão de graça, tudo de graça, conto de graça. Essa é a estratégia inicial, né, do banco. Mas você atrai um cliente que é muito price sensitive, muito sensível a preço. Na hora que você aumenta o preço, começa a ter todo tipo de barulho, ruído. Agora acabou de ter um ruído bom quando eles fizeram uma mudança na remuneração da conta, que antes era CDI e tal. Teve ruído quando criaram aquele cartão super roxo. O cliente xingou pra caramba em rede social. E o cartão super roxo era uma opção a mais. Porque você está falando aquele cartão ultravioleta. Era um cartão que dava benefícios a mais e tal. Eu acho que é um super nobre, ele tem que maximizar o retorno. Só que o cliente que tinha sido atraído por desconto se sente um pouco traído, né? Como pessoal, você está dando essa opção para outra pessoa? Para mim, não. Vou ter que pagar? Pensava que era tudo de graça, né?
E eu acho que eles iam enfrentar um desafio de monetização dessa base, que foi muito atraída por preço. E, de certa forma, tá acontecendo isso. Só para finalizar bancos, vou fazer uma pergunta. Não sei, e para terminar, terminar, a parte mais rentável da cadeia bancária é a parte de investimentos, que eu acho que eles ainda não atraíram um cliente que tem... Eles tentaram fazer esse move aí, né? Comprando a Ex-Invest, que virou Nuvest, mas enfim. Eu concordo plenamente, eu acho que o Nubank foi uma anomalia aí. Talvez pelo fim da era do dinheiro fácil ali, eles foram avaliados muito mais por base de usuário, né, do que qualquer coisa. Isso é um absurdo, pensando em banco, né, é o que você falou. E eu concordo, tempos difíceis virão. Não, ele tá falando sobre investimentos. Você pode falar sobre XP? Posso? XP não é listada aqui, mas inclusive a gente pode falar até assim. Sim, é XPBR31. Porque é a BDR. BDR. A BDR, verdade. Inclusive no Nubank também. Você tem agora relação com a XP, né? Sim, são nossos sócios. Sócios de vocês. Mas o XP, eu vi uma notícia essa semana sobre o resultado de XP, falando sobre o lucro operacional, que... Você me corrija se eu estiver errado, tá? Porque a folha de pagamento estava impactando muito o resultado do banco. É fato isso? Eles têm feito investimentos relevantes, né? Então, parte de cartões, eles têm feito agora a parte de criptomoeda, não só eles, né? O BTG entrou também. Acho que vai ser uma tendência natural todas as plataformas terem essa parte de cripto. Se vai ser um bom investimento ou não para o investidor é outro assunto, mas... eles têm feito muitos investimentos e isso transita por DRE, no caso deles, né? Muita tecnologia que transita por DRE. Então isso impacta resultado. Concordo. Mas peraí, mas você, analisando como um resultado, não sei se você tem analisando como um potencial investimento entre todos esses bancos, não falando para você comprar ou vender, você falou que o cenário ele é muito positivo, você não vê um cenário tão positivo para a Nubank, apesar do resultado ter vindo. E XP, cara, XP eu acho que é um ótimo ativo para comprar, eu já tive, eu não tenho mais. Mas você vê como um cenário dessas ações, qual que você acha mais interessante? Não para dar uma ação, mas nacional ou lá fora? Eu gosto, teria ações da XP. A gente não analisa muito porque se a gente analisar pode ser visto como um conflito, né? Sim, por isso que eu perguntei. Mas é um bom negócio, né? É um bom negócio, pô, um ROI de 20 e poucos %, né? Não é toda instituição financeira que tem esse tipo de ROI. E eles focaram no filé de investimentos. O que me parece que tem o negócio deles, eles têm uma volatilidade um pouco maior do que outras instituições financeiras na parte de investimentos. Quando o mercado está aquecido, cresce mais, quando está menos aquecido, cresce menos. Enquanto, sei lá, um Banco do Brasil, como tem várias unidades de negócio, quando a parte de investimento pessoa física vai mal, o agro está indo bem. Então, empresas que têm uma capilaridade banco gigante... múltiplo, né? Um banco múltiplo ele tem uma estabilidade de receita-resultado geralmente um pouco maior, né? Se não fizer nenhuma besteira no crédito, como a maior parte dos bancos fazem. Então a XP, quando... E eu tô falando como analista até sem falar com eles, assim, tô falando a minha opinião. Eu acho que eles têm esse fator do que a gente chama de beta do mercado. Quando o mercado estiver bem e tal, a tendência... E não só eles, a própria Ativa, imagino que vai ter resultados muito melhores e todo mundo... A renda variável, quando o mercado de bolsa ele tá mais para cima, os resultados das corretoras são melhores. Sim. Que a XP natural. É um banco, né? Então ela tem outras linhas de crédito, foi o que você falou, mas por isso que são muito pequenas, né? A carteira deles, se não me engano, é 10 bi, do Itaú é um tri. Não, é incomparável. Vai crescer, eu acho que vai crescer ao longo do tempo, com uma velocidade talvez não tão grande quanto alguns imaginam, mas vai crescer, porque... A minha percepção é que eles são conservadores, é só crédito colateralizado e tal. Não tem aqueles créditos tão vamos dizer assim, soltos como é outros lugares, né? Com taxas, inclusive, mais altas para compensar esse risco. Mas eu acho que eles vão crescer essa base de cartão de crédito ao longo do tempo. E daí talvez ter um balanço, uma linhas de receita mais estáveis. São linhas de negócio que vão mais balanço também. Provavelmente o ROI tende a ser menor ao longo do tempo. Mas uma empresa com mais linhas de negócio. Essa é o que eu estou vendo, né? Não é nem conversas que eu tenho. Boa, vai lá. Tiagão, a gente falou aqui na nossa conversa sobre o crescimento da Suno, a estratégia de vocês inicialmente ali de buscar mais exposição em cliente de varejo, etc. Isso passou muito pela sua imagem pessoal, inclusive, né? A Suno cresceu ao mesmo tempo em que a sua imagem
na física ali, como influenciador, etc., cresceu também. Eu percebo que nesses últimos tempos vocês estão até colocando outras peças para diversificar isso, né? A autoridade que vocês criam sobre os clientes ali. A gente vê o professor Baroni, o Felipe Tedevaldi, etc. Isso existe essa... E eu acho que é uma percepção que toda empresa que é muito focada em a imagem de uma pessoa, né? A gente vê o próprio Grupo Primo passando por isso também hoje em dia, né? Ou é uma percepção errada da minha parte? É uma percepção correta, talvez não foi nem algo pensado, talvez lá atrás, e hoje a gente viu que foi uma coisa que fomos fazendo e foi dando certo, né? Que é a figura dos especialistas. Porque eu mesmo não consigo analisar todos os ativos toda hora. Óbvio, falo com o Baroni quase todos os dias, falo com os nossos especialistas todos os dias, só que é diferente você ter um cara analisando full time fundos imobiliários e eu que estou transitando entre fundos imobiliários, ações, etc., eu sou mais generalista. E daí quando foram surgindo demandas, a gente foi contratando. Pô, tem uma demanda de internacional, vamos contratar alguém de internacional e essa pessoa aparece mais. O João Alberto, ele é uma pessoa de destaque lá na questão internacional, que é um mercado de nicho ainda no Brasil, mas tem uma demanda lá, ele é uma pessoa de destaque nesse nicho, né, internacional. Eu acho que em Fiago a gente vai ter, ao longo do tempo, uma pessoa também falando cada vez mais. Não foi, lá no passado não foi nem pensado, foi tipo assim, cara, você é um especialista nisso, você tem que falar disso, vai lá, bota uma câmera na frente e fala para as pessoas um pouco do que você está vendo para esse produto. Não foi uma estratégia pensada, foi basicamente a gente pegou uma estratégia que quase todas as corretoras e time de análise tem, que é ter especialista. A única diferença é que a gente botou uma câmera na frente e falou, cara, fala o que você está pensando. E até por produto, porque eu já falei, né, te acompanho há bastante tempo, eu vejo, por exemplo, o Status Invest, entre outras coisas ali, né? Isso já foi pensado, de diversificar linhas de produto também, enfim. Na verdade, a gente sempre pensou no consumidor final. A gente viu uma demanda, inclusive nossa, né, pô, tá faltando uma ferramenta para isso, né? E daí a gente ajudou a desenvolver o Status Invest, que é uma ferramenta incrível. Eu sou usuário há muito tempo. Eu uso mais do que, cara, ferramentas que eu pago milhares de dólares por mês, cara. Porque ela tem uma interface amigável para o usuário final, né? Até tinha algumas ferramentas que faziam algo parecido, mas era, cara, um negócio feio lá, parecia E o Status Invest é mais palatável, né? E principalmente conversando com esse investidor de varejo, que a gente tá falando que é o cara que fica na internet o dia inteiro e tal. Esse cara precisa de uma interface amigável, né? Que seja mais user-friendly ali. E, porra... E, cara, sabe que você fala do investidor de varejo, mas a gente sabe, porque a gente consegue até ter dados ali. A gente sabe que tem bilionário que usa o Status Invest, cara. Porque é rápido, é fácil, tipo, você vai pegar uma Bloomberg... E eu falo, cara, não é porque você tá aqui não, eu uso há muito tempo, de verdade. Uma Bloomberg, para essas empresas que tem uma assinatura muito cara, uma Bloomberg e tal, o que acontece? Elas fazem umas travas de segurança que, porra, cara, parece que você tem que pegar a senha, pega a senha da confirmação, não tem e-mail. É uma burocracia tão grande, eu só queria ver o dividend yield projetado pela média dos analistas para os próximos 12 meses de Petrobras, cara. Não me faz ter que botar minha digital, fazer exame de sangue para provar que eu sou eu, né? Às vezes é um bilionário que poderia facilmente pagar uma Bloomberg, pagar uma Economática, e ele usa... Mas tá na... Talvez ele até tenha o Bloomberg. E a gente não tem Bloomberg lá, a gente tem FactSet, que é outra ferramenta boa, mas já falei também com os caras da FactSet. Cara, o login às vezes é meio burocrático, quando eu quero uma informação rápida e fácil, eu vou lá no... Ainda usa Economática, tio? Cara, eu parei de usar, é uma ferramenta que era boa, deve continuar boa, mas eu parei de usar para usar outras alternativas. Nossa, eu lembro que baixava as planilhas da Economática, era pesado. Vou botar um assunto aqui, você estava falando um pouquinho sobre... você falou um pouquinho sobre a carreira do Thiago, a influência dele sobre a Suno e também sobre o mercado de varejo, me lembrou de uma coisa. Eu queria ver sua opinião sobre isso, que a Ambima, a CVM, ela tem pegado bastante na questão de influência para o mercado financeiro, principalmente com a relação de pessoas. A gente sabe que tem um monte de pessoa bem intencionada, tem um monte de pessoa também mal intencionada. E a questão de pessoas aproveitando ou não de uma indicação de determinado ativo para se ter vantagem nisso. E tem pessoas que falam, não, eu estou dando a minha opinião. Eu comprei aquele ativo, mas eu estou falando que eu comprei, eu não sou analista. Entendeu? Isso acontece bastante, você está acompanhando isso, né, Thiago? Tenho, e eu acho que tem que deixar mais claro os limites aqui. Tem cara que pô, fica promovendo papel, o cara compra, não avisa. Nós analistas, nós somos regulados. A gente tem que informar as nossas negociações. Eu só posso comprar
depois de vários dias depois da minha indicação, né? Então, tem uma regulação. Eu tive que fazer uma prova, e a gente paga, né, a trimestralidade lá. A gente tem um código de conduta, né? A gente tem que se respeitar pra caramba, né? Tem um código de conduta lá. Eu não posso xingar ele ali, né? Tem que respeitar o coleguinha, né? E outras cositas mais, né? E os outros que não têm, eles, sei lá, vivem num universo paralelo e não tem que pagar mensalidade, não tem que fazer prova, não tem que fazer nada. E aí existe um conflito de interesse muito grande, porque se aquele cara, você não sabe se aquele cara tá ou não comprado no papel que ele tá te indicando. Então ele tá te indicando porque ele realmente acha que aquilo é bom pra você, isso ou é uma porque conversa que eu já tive com a própria diretoria da PMEC. Eu falei pra eles, cara, eu não tô vendo, sinceramente, eu não tô vendo nenhuma vantagem de ser analista, porque o pessoal não tem que fazer nada disso, não que eu não queira fazer, mas, poxa, só de ter que pagar e ter que fazer uma prova a cada 5 anos pra mostrar que... Acabei de fazer, fiz esse final de semana a prova. Já é um custo pra mim. E os outros não têm custo e estão fazendo a mesma coisa. Me fala qual que é o benefício de estar aqui. E não estão sendo fiscalizados. Não tem fiscalizado, não tem nada, tá? Não, apesar tipo, que tá o PMEC... eles falam, mas é que nem... Pelo amor de Deus, Você Brasil. Você se lembra Você se lembra do estádio do Corinthians? Falavam que não, vai fazer. Um dia foi lá e fizeram, mas demorou muito tempo, né? Sabe o que eu vejo? Às vezes... É um pouco disso, influência tem... Vamos regular. Não é nem que o influenciador ele tenha interesse de manipular o papel, só que a análise dele tá contaminada. Se ele tem uma posição naquilo, cara, viés de confirmação, a gente procura procura a corroboração. Sim. Então a gente vai buscar informações que corroborem. Você pega um cara que tem 5, 6 milhões de pessoas e ele fala, eu tenho uma posição nesse papel, é claro que ele vai influenciar as pessoas. É natural, mas isso acontece no analista também. O analista do JP Morgan solta um relatório, a ação sobe, isso é normal. Né? O que não pode é ele se beneficiar disso. Exato. Né? Tipo, isso é normal, a ação sobe após indicação de analista da instituição ABC. Só que, se o cara vai lá e compra na física, ou o banco compra na proprietária e tal, aí os conflitos acontecem. E esse cara, ele tem um código de conduta. Ele tem regras a serem estabelecidas. Se o camarada vai lá e compra, sabendo da influência que ele tem antes... Sim. Ele vai ser punido, ele vai perder a certificação que ele tem, né? O outro ali, sei lá, tá solto, tá muito solto essas coisas, tá muito claro, tá pouco claro e, enfim, eu acho que quem anda na linha tá pagando um custo sem ter nenhum benefício. Legal, boa opinião. E talvez as pessoas não saibam dar valor pra isso, né? Porque às vezes o cara segue um cara mais porque ele é engraçado. Talvez não, com certeza as pessoas não sabem. Tipo, concordo. Não, na verdade, o mercado se regula, não, cara. Tem essa percepção de que aquele cara é mais interessante do que o analista porque ele tem skin on the game, né? Hoje em dia. Então, ele tá me indicando um papel que ele também tá comprado, eu valorizo mais o que aquele cara tá me falando do que um analista, porque o analista não tá comprado. Mas, o cara tem que pensar nisso do que a gente falou, do conflito de interesse, enfim. Uhum. Vamos... Eu tô com Vinícius medo. adora... Eu tô com medo. Adora essa parte do... Vamos lá. A gente tem um quadro aqui, chama Compra ou Vende. A gente fala alguns nomes e não dá pra ficar em cima do muro. Não, você pode ficar em cima do muro. Claro. Você pode... Sabe que isso operar. é uma coisa... Por exemplo, o Nubank que vocês falaram. Eu fiquei vendido? Não. Você ficou em cima do muro? Não em cima do muro. Não, eu fiquei com uma posição. Eu falei, cara, esse negócio vai cair. Mas eu não fiquei vendido, eu não preciso... Exatamente, você pode também não operar. Quando você não gosta de uma coisa, você não precisa ficar vendido naquilo. Sei lá, não gosto de cerveja. Eu preciso vender? Ficar vendido em cerveja? Pode não ter uma opinião também. Perfeito. E aí, se você quiser explicar o porquê compra ou vende, fica à vontade. Ótimo. Senão Gostei do só quadro. Fala compra ou vende ou não opero. Beleza. Começa aí. Primeiro nome, começar com uma tranquila. Paulo Guedes. Cara, compraria. E eu vou explicar o porquê. Uma coisa é você dirigir um carro no sol, né? Tá fazendo sol, tá pilotando lá a Fórmula 1, um dia de sol. Outra coisa é você pilotar num dia de chuva e outra coisa é você pilotar no meio de um tsunami, né? E eu acho que ele tem que ser analisado perante a isso, né? O Palocci pegou tempos de sol. O cara pegou tempos de chuva. É diferente, não dá pra avaliar somente pelas atitudes... Tem que ser avaliado também perante as circunstâncias. Óbvio, é perfeito? As pessoas tendem a botar sempre ou o cara é 0 ou o cara é 10, né?
Eu acho que ele com certeza é acima de 5. Então, para mim, passou de ano, comprou, gosto dele. Se você pegar o que foi prometido lá na eleição passada, não foi o prometido, mas, cara, foi na direção. Teve privatização da Eletrobras, teve as reservas foram mantidas, né? O desemprego está em queda agora, o PIB do Brasil vai crescer acima da média do mundo esse ano. Eu acho que como a economia foi conduzida durante a pandemia, foi muito bem. Então eu daria uma nota positiva para ele. É perfeito? As pessoas têm que entender que não é difícil você ser perfeito também num ambiente político. Não dá para você fazer tudo o que você gostaria. E principalmente com as circunstâncias que a gente passou, né? E perante as circunstâncias. Então, assim, se me botassem lá, eu também não ia conseguir fazer privatização da Petrobras, entendeu? Tipo, dos Correios. Complexo. É uma coisa complexa, não é assim, a política ela é complexa, né? Óbvio que talvez ele tenha prometido muito e isso decepciona alguns. Mas acho que da realidade, da conjuntura econômica, ele fez um bom trabalho. Aproveitando que estamos falando sobre economistas, você compra ou vende Zaina Latif? Compro, gosto dela. Assim, não conheço tanto ela, mas é uma pessoa que as poucas vezes que eu vi falando, falou coisas inteligentes. Legal. Boa, você compra ou vende... A gente ficou na linha do mercado, né? Mas você compra ou vende Ricardo Amorim? Ricardo Amorim. Compro. Ricardo Amorim. Pô, eu gosto do Ricardo Amorim. Manhattan. Oi? Eu cresci assistindo Manhattan, meu pai é fã de Manhattan, cara. Belíssimo programa. Gosto do Ricardo, é amigo nosso, sou amigo dele na física, mas mesmo se não fosse... Você conhece ele? Conheço. Grande cara. Acho que, Ricardo, queremos você. Eu vou estar com ele em breve, inclusive. Eu vou convidar ele para vir aqui. Vai ter um evento lá em Curitiba e ele vai palestrar e eu vou lá. Bom economista, fala bem. Acho que ele tem essa habilidade que outros economistas não têm, né? Ele está na intersecção entre entender de economia e se expressar muito bem. Eu acho que ele é uma das pessoas que é um divulgador econômico. Ele é uma das poucas pessoas que fala bem e as pessoas conseguem entender sobre economia, que não é um tema legal. Isso. E o próprio Manhattan, né, que foi um programa que ele acabou entrando ali. Tem muita gente que não gosta dele, do modelo, né, as previsões que ele fazia. Acho que isso daí é um ponto. Quando você faz previsões, você vai errar. E daí, às vezes acerta, às vezes erra e o pessoal fica pegando no pé quando você erra. Mas eu acho que ele acerta mais do que é. Última, bem tranquila, você comprovente Renato Breia. Eu não conheço ele, então, tipo, sei lá. Eu gosto. Não Gosto, tenho muito inclusive, opinião. é convidado, Renatão. Renato é o popstar dos economistas, né? Tem gente que Ele gosta de virar estrela da Fintuit, né? Cara, mas talvez, isso não sei se é uma coisa boa, tá? Principalmente... Eu queria compartilhar aqui um sentimento, a gente tá chegando no final do programa, que o nosso editor ele fica chamando nossa atenção. E ele é grande, a gente tem medo A dele. gente tem medo dele, ele vai muito na academia. Mas eu queria compartilhar um sentimento aqui, a meu respeito sobre você. Cara, eu sempre respeitei muito o seu trabalho, eu acho que do trabalho que a Suno faz, é um trabalho muito honesto, até num mercado de análise que veio povoado de muitas promessas e muita publicidade. Eu sempre achei o trabalho da Suno muito bem feito e o seu trabalho muito bem feito. Então eu queria agradecer você ter vindo aqui, ter batido esse papo com a gente, ter falado um pouco sobre economia. Queria chamar você de novo para conversar outros assuntos. Muito obrigado, cara. Cara, tem um monte de coisa aqui que eu gostaria de te perguntar sobre economia, sobre ações, impactos das ações na economia, mas queria agradecer, manifestar esse agradecimento que eu tenho com você em particular por ter vindo aqui. Cara, muito obrigado pelo convite e quero vir mais vezes aqui. Inclusive, você que está nos assistindo, Sunofia tá aqui para você na descrição. Se você ainda não tem conta nativa, abra sua conta e invista no fundo. E tough questions aqui, cara. Posso Perguntas mandar difíceis e... Posso mandar uma? Indica de livro, vídeo, cinema... Vamos lá. Eu acho que livro para iniciante em investimentos. Eu gosto muito de um livro chamado The Little Book That Beats the Market. Apesar de ser um livro simples, ele teve um impacto muito grande sobre mim até hoje. E já na outra ponta, livro complexo, mas aqui é para pessoa mais faixa preta. Um livro de um gestor americano chamado Fooling Some People All of the Time. Não tem em português, acho que nunca vai ter, porque é um livro muito de nicho. Filme de investimentos, eu acho que padrões, né? Mais para entretenimento, né? É mais para entretenimento.
não sei se tem Um doczinho. muito a ser aprendido. Acho que se aprende muito mais com livros. Tem ótimas palestras no YouTube. Eu acho que o vídeo é uma coisa, filme é uma coisa, vídeo é outra. Vídeos tem, assim, pega tudo que o Warren Buffett fala, vai ver lá no YouTube. Acho que você vai fazer. Você gosta do Ray Dalio? Você viu a última que ele fez aí sobre Eu gosto, assim, acho que ele é um bom profissional. Ele não tem muito o meu perfil, né? Não é porque o cara não tem o seu perfil que você não vai gostar, mas o que ele fala lá, eu acho que tem pouca aplicação para forma de eu investir. Legal. Bom, Obrigado, é isso. Thiagão. Obrigado. Gente, até semana que vem. Um abraço. Até mais.